Senhora, quem é a pastora Ana, né, é natural aqui de Birubá, veio só para o pastorado aqui, né, é da região. Conta um pouquinho da sua história. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano. É com alegria que a gente está aqui para compartilhar a nossa fé, né? Comum no Cristo, nos seus ensinamentos de amor. Pastora Ana é uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outro. Esse título do pastorado não nos faz melhores que ninguém. Temos a mesma natureza pecadora que todos e apenas lutamos contra ela todos os dias através da nossa fé, através da fé em Cristo. Eu não sou natural de Birubá, a gente está aqui porque, a princípio, meu marido veio trabalhar em uma empresa da cidade, da área agrícola, e assim nós viemos para Ibirubá e conhecemos essa terra maravilhosa, desse povo hospitaleiro, né? A princípio eu tive um pouquinho de resistência, né, para vir para a cidade a trabalho. Minha cidade natal é Carazinho, então fui criada no Evangelho, no berço evangélico, né? Nasci dentro do Evangelho e o pastorado não era uma coisa que, principalmente ser um pastor titular ou responsável. A minha ideia, quando eu iniciei a teologia, era auxiliar meu pastor em Carazinho, que eu já trabalhava com ele, então, a título de conhecimento mesmo. Mas as coisas foram andando de uma maneira que eu fui empurrada para dentro do ministério, assim, quase que sem como poder fugir. Então, vindo para cá, havia necessidade de abertura de mais uma igreja na cidade. Eu estava formada, e aí, então, o bispo da região de Cruz Alta, ele abre, então, a segunda igreja quadrangular em Ibirubá. Muito bem. E aí a senhora já assume como primeira pastora da igreja. Como primeira pastora da igreja, como primeira pastora da igreja, da segunda igreja quadrangular de Ibirubá. Aham. Eu estou aqui pesquisando um pouquinho da história, né, da igreja. Como que ela nasce, assim, na essência? A igreja quadrangular, ela nasceu de uma ah, necessidade de mais uma igreja eh, em outro local na cidade, né? Nós tínhamos uma aqui no bairro Jardim, e aí foi aberto uma, então, na General Osório 640, que dá, né, acesso ali pelo Ah, trevo não é. Tá, secundário. sou eu que fiz confusão. Eu achei que segunda igreja quadrangular era um outro tipo de denominação da igreja Não, quadrangular. não, No não. caso, o segundo templo. O segundo templo, Ah, tá certo. nós assim denominamos, né, primeira, segunda. Então, a primeira é a mais antiga, Antiga. né? Chegou Aham. primeiro, Aham. está no bairro Jardim. E a segunda foi aberta, então, na General Osório ali 640, né? Para maior acesso do povo. Nós não tínhamos, até hoje não temos o transporte dentro da cidade e tudo, né? Então, essa foi uma necessidade. E uma vez que eu estava formada, tinha já a ferramenta disponível, né? Então vamos Então, lá, tá certo. A Igreja do Evangelho Quadrangular teve origem nos Estados Unidos no início do século XX, em um período de forte expansão dos movimentos pentecostais. Sua fundação está diretamente ligada à vida e ao ministério da evangelista canadense Aimee Semple McPherson, uma das figuras religiosas mais influentes da época. Foi fundada em 1923 em Los Angeles com a inauguração do Angelus Temple, que rapidamente se tornou um dos maiores centros de culto cristão nos Estados Unidos. E então é de lá que vem, né? Ela chegou ao Brasil aqui já em 1950 por meio de missionários norte-americanos e a primeira igreja foi estabelecida na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, marcando o início de uma expansão aí em todo o país. Hoje ela é uma das igrejas mais distribuídas, né, nas diversas cidades. Lá em Cruz Alta é muito forte a igreja quadrangular, né, tem uma história muito bonita também lá. Eu me lembro da minha infância, não sei se é a mesma,
mas ali no bairro Vila Isabel, eu acho que é. Isso, tu continua no mesmo lugar. No bairro Vila Sim. Isabel. E era o pastor Ubirani Barbosa, que foi ali um dos fundadores, eu acho, ali, né? E eu me lembro, eu era molequinho, eu tinha meus 7, 8 anos, e aí eu fui pro Ministério da Música, dentro da igreja, né? Daí eu tocava bateria ali, né? Foi ali que eu tive meus primeiros contatos com a música, tenho uma lembrança muito forte. Depois acabei não seguindo, mas essas coisas ficam na nossa memória, né? E a gente guarda elas com muito carinho. Pastora, e vamos lá. Semana Santa é uma semana toda, né, que em tese deveríamos estar refletindo, mas provavelmente dentro do templo, dentro da igreja, para quem tem aí a questão, né, da reza e da busca, né, pela espiritualidade, deve ter isso muito presente, né? O que é para a Igreja Quadrangular e para os cristãos como um todo a Semana Santa? O que ela representa? Não só a Sexta-feira da Paixão, mas a semana toda. Cristiano, você comentou sobre o pastor Ubirani, né? Ele foi realmente ali um desbravador em Cruz Alta da Igreja Quadrangular, fez um grande trabalho ali. Hoje é a nossa sede, da nossa região aqui, que contempla, acho que 13 ou 14 igrejas, né? Da região aqui mais próxima de Cruz Alta. E o pastor Ubirani ainda vem fazendo um grande trabalho, né? Só não mais agora na nossa região, né? Em outras regiões. Cristiano, você me perguntou, então, sobre a Semana Santa, a Páscoa. O que eu queria dizer, assim, ó, a todos que nós amamos esta semana, a Semana Santa, para o cristianismo é uma semana muito especial, até porque ela é, assim, o ápice, né, do projeto de Jesus Cristo na Terra. Porque Jesus nasceu para morrer, essa é a verdade. Ele disse, eu dou minha vida, ninguém toma de mim, eu dou. E tenho poder para reavê-la. Então, ele vem, morre por nossos pecados, transgressões, e aí se estabelece a Páscoa dos cristãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, 7, na parte B do versículo, porque ele antes está falando de pão asmos, ele está dizendo porque Cristo é a nossa Páscoa. Então, ele se torna o Cordeiro Pascal. Mas a igreja evangélica, nós celebramos a Páscoa todo mês, ainda que não chamamos de Páscoa. Quando comemos o pão, bebemos o cálice, rememoramos o sacrifício perfeito de Cristo por nós, e ali confessamos nossos pecados, nossas transgressões, e pedimos a Deus misericórdia para nos ajudarmos a sermos melhores, né? Então, esta Páscoa, ela representa para nós o triunfo, né, da vida sobre a morte. O Cristo que vence a morte e tira o medo da morte, que estava sobre todo o povo. Então, a Páscoa para o povo evangélico, ela é um símbolo, mas nós, evangélicos, vivenciamos ela todo mês, como eu já falei. Todo mês, nas nossas cultos de Santa Ceia, que geralmente é o primeiro ou o segundo, dependendo de cada igreja, toda a igreja evangélica, ela faz este rememorial, né? Porque o Senhor Jesus disse, façam isso em memória de mim. Então, o próprio Jesus, na noite que é traído, ele vai estabelecer a Santa Ceia. E ali, para nós, é a Páscoa cristã, que é diferente da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela é um símbolo daquilo que Cristo faria mais tarde. A Páscoa judaica, ela se estabelece ainda quando o povo está dentro do Egito, né? Depois de Deus ter mandado 9 pragas para quebrantar o coração de Faraó. E ele tem o seu coração empedernido, então Deus vai lançar a última e definitivo castigo que vai quebrantá-lo. Porque Deus, eu creio que Deus age assim com a gente. Deus, ele vai nos chamando a atenção para trazer de volta para o centro da verdade. Deus vai nos testando. Até quando a gente vai resisti-lo, até quando a gente vai
permanecer empedernido. Então, o faraó já tinha vindo 9 pragas e ele está ali empedernido com a vontade de Deus para libertar o povo cativo. O povo, né, que é a descendência de Abraão, que eram o Jacó e seus filhos, que foram num tempo em que José foi o governador do Egito, traído, vendido por seus irmãos. Mas como Deus conhece o princípio, o meio e o fim, e Deus deu sonhos a José. José ele sonha que que ele vai ter um cargo de liderança. Ele tem sonhos, ele sonha que a sua família se prostra diante dele, né, que os feixes de trigo se dobram. Depois ele vai sonhar que o sol e a lua e 11 estrelas se dobram diante dele. E ele conta isso para sua família, conta para os seus irmãos, e isso começa a gerar uma inveja, porque os irmãos creem no sonho de José, eu acho que mais do que ele seria alguém que estaria no governo da família, o que para aquela época era algo meio que impossível, porque uma vez que o mais velho teria, né, então a primogenitura e era o chefe da família. E José começa a ter sonhos de grandeza e começa a contar a seus irmãos. Então, eles intentam matá-lo. Um dos irmãos diz, não façamos isso, é nosso irmão, vamos vender. E vendem como escravo para uma caravana de ismaelitas e mente para o seu pai que uma fera atacou o menino lá no campo, que era um adolescente, 16, 17 anos, por aí, e que já carregava algo grande de Deus, né? Deus fala muito com a gente em sonho. Então, durante o sono, Deus fala, porque é o momento que a nossa mente está menos resistente à voz de Deus. Então, os sonhos é uma das maneiras de Deus falar. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de pessoas, Deus fala através dos sonhos. Então, Deus, ele sempre tentou se comunicar com o homem. Sempre tentou trazer o homem para perto, para próximo, através da comunicação. Então, José tem a ideia de contar para os seus irmãos o sonho, admirado do que era aquilo, e os seus irmãos, por isso, vão odiá-lo e vão vendê-lo. E vendendo, ele vai parar no Egito, como um escravo, e na casa de Faraó, e vai ter ali uma sequência de tristezas e dores, mas, enfim, o que Deus falou que ia acontecer sobre a vida dele aconteceu. Ele se torna, então, o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso, porque Deus dá a ele o ministério dos sonhos e a interpretação de sonhos. E Deus levanta José como um libertador. Também ele é uma figura semelhante a Cristo, é um tipo, né? Porque ele vai ter sonhos, que ele interpreta seus sonhos, e ele vai interpretar os sonhos de Faraó, que seria de uma grande fome para o mundo antigo, aonde Deus vai dar a direção para que o Egito seja, então, a fonte de alimento, porque o Egito vai estar preparado para essa grande fome que virá. E aí o líder, que é o Faraó, começa a ter sonhos perturbadores, né, de 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas, de 7 espigas mirradas que devoram 7 espigas granadas bonitas, e ele começa a ficar perturbado. E ele pede aos mágicos, aos seus líderes espirituais de sua nação que interprete o sonho, mas ninguém consegue. E então é chamado José porque ele é conhecido como alguém que interpreta sonhos. E ele vai dar ali para o faraó o que Deus estava comunicando através dos sonhos de Faraó, de uma grande crise e de como devia de se preparar para enfrentar essa grande crise. Então, mesmo até em meio aos juízos de Deus, mesmo em meio até às dificuldades que vêm, Deus, de certa maneira, sempre prepara o homem. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom para nós, que ele sempre dá uma maneira de comunicar uma crise chegando, de comunicar dias difíceis. Ele agiu assim e levantou um homem para ser aquele que seria o provedor para esse tempo de crise, esse tempo de escassez, dando o sonho ao líder, que era o faraó, e a José
a interpretação dos sonhos e também a sabedoria para gerenciar os 7 anos que viriam de grande fartura e estocar alimento para 7 anos de grande crise. E assim é que acontece que os irmãos de José, por causa da grande crise, vão buscar comida no Egito e, chegando lá, não reconhece mais seu irmão. Ele cresceu, ele é um jovem, ele é um adolescente, ele mudou muito, agora ele tem os costumes, né? Ele está parecido com os egípcios e eles não o reconhecem, mas José o reconhece seus irmãos. E aí ele chora, ele grita a sua dor, mas perdoa seus irmãos e provê alimentos para seus irmãos, que estão morrendo de fome. E mais do que isso, ele, através do faraó, que dá permissão de levar o seu pai e os seus 11 irmãos, que já eram casados, já tinham filhos, era 70 pessoas ao todo. Então, Jacó e seus 11 filhos, né, vão para o Egito, porque José está lá, traído, vendido. Por isso que ele é um tipo de Cristo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, né, como um escravo. E ele vai com toda a sua família. Então, Jacó vai para o Egito. E ali vai se tornar uma grande nação dentro do Egito. Mas vai morrer aquele faraó, vai morrer José e vai suceder. E então chega o tempo, né, que 400 anos passaram e o povo hebreu já é uma nação dentro de outra nação. E esse faraó se torna muito mal, ele escraviza esse povo, eles são obrigados a fazer trabalhos forçados, e começam a clamar, então, ao seu Deus por um libertador. E nesse interim que Deus vai, então, mandar Moisés para tirar o povo do Egito. E ali, depois de 9 pragas, a 10ª, então, é a mortandade dos primogênitos. E ali vai ser estabelecida a primeira Páscoa, que quer dizer passagem. Deus vai permitir que o anjo da morte entre, né, no Egito. Então, acontecia o quê? Que, como eles tinham medo dos homens hebreus, então o faraó mau daquele tempo deu uma ordem que matasse os meninos. Então, as parteiras egípcias, elas tinham que matar os meninos que eram homem. Se fosse mulher, deixava viver. E se fosse homem, era para matar, porque o homem representava mais perigo, então, para aquele reino. E é nesse interim que Deus vai prover ali que Moisés vai ser lançado sobre as águas, a filha do faraó, né, vai cuidar de Moisés. Com 3 meses é lançado sobre o rio, num cesto betumado. A filha de faraó não tinha filhos. Projeto de Deus, ela cria, então, Moisés é criado como um príncipe egípcio, e depois ele vê, né, 40 anos depois, ele vê o sofrimento do seu povo, e ele quer salvar o seu povo, só que ele vai defender um irmão que está sendo fustigado com o chicote, e ele acaba treinado nas artes de guerra do Egito. Ele é um príncipe e ele mata o feitor que está batendo, e assim ele foge, vai passar 40 anos, mais 40 anos no deserto. E depois de 80 anos, então, Deus aparece aí, ele manda tirar esse povo do Egito. E vem as pragas, e a última é a mortandade, então, dos primogênitos, que seria uma sentença também para a morte de todos os primogênitos, os meninos que foram lançados no rio Nilo. Ele vai e anuncia o faraó, e o faraó endurece o coração. Então, vem 9 pragas. E a mais pesada, então, seria a morte de todos os filhos primogênitos das famílias egípcias. Mas Deus tem que fazer uma distinção entre o povo dele, né, que está lá escolhido, que ele quer libertar e que clamou a ele, e o povo egípcio. Mas, Cristiano, tanto os egípcios como o povo de Deus era pecador. Todos tinham a natureza pecaminosa. Então, Deus dá uma ordem para eles que mate um cordeiro novinho, né, de 1 ano, não podia ter defeito algum, tirasse uma porção do sangue desse cordeiro e pintasse os umbrais da porta. E esse sangue seria uma espécie de remidor. Morreria por aquela família que devia morrer pelo pecado, porque a ordem de Deus é que o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão quebrou o princípio da obediência, ele escolheu, né,
perder a eternidade e ser mortal. Então Deus vai fazer uma distinção entre o seu povo. Aquele cordeiro, ele expia o pecado daquele povo. Ele é a Páscoa do judeu. E o Deus manda eles, então, comerem aquele cordeiro aquela noite, comerem o cordeiro com os pés calçados e pronto para sair do Egito. Porque ele ia liberar o anjo da morte, ia dar permissão ao anjo da morte entrar no Egito e matar em todos os lares, famílias, o primogênito. E a casa que não obedecesse ou por fé, não fizesse ali o ato profético que apontava para a cruz, a família que não fizesse por fé esse ato profético, então estaria sujeita ao anjo da morte entrar. Mas, enfim, todos os hebreus creem, fazem o ato profético e não há mortes dentro do povo hebreu. Mas somente há luto na casa dos egípcios. Então, essa dor é tão grande que os próprios egípcios começam a dizer para o povo de Deus, saiam daqui, vão embora. E aí o coração de Faraó se quebranta e solta o povo, né, para que vá. Então, a Páscoa do judeu, a primeira Páscoa quer dizer passagem, quando o anjo da morte passou. Ele passou sobre eles, mas não teve poder de matá-los. E também a passagem da saída, da escravidão, né, para a liberdade, né, de servirem a Deus e para viverem uma vida livre. Nunca foi a vontade de Deus que um homem escravize outro. Nós nascemos para a liberdade e Deus interviu tirando seu povo quando viu que estavam sobre a escravidão. Então, essa primeira Páscoa é a Páscoa do judeu e eles comemoravam essa Páscoa, ela depois vem para a lei, né? E eles comemoravam todo ano essa Páscoa com os pães asmos, que era o pão sem fermento, ervas amargas para lembrarem da vida de escravidão, e o cordeiro, né? Eles comiam o cordeiro assado. Então, esse cordeiro na Páscoa, na primeira Páscoa, ele devia de ser, se era uma família, era pequena, não ia comer todo o cordeiro, não podia desperdiçar esse cordeiro e não podia comer no dia seguinte. Tinha que ser consumido. Se sobrasse, a carne desse cordeiro devia ser queimada com fogo, para não sobrar. Então, essa é a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, né, que significa passagem. E que apontava para o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:7, Cristo é a nossa Páscoa. Né? Então, ele vai dizer, façamos festa com o pão sem fermento. Vamos fazer festa com os asmos da sinceridade, pois Cristo é a nossa Páscoa. O pão sem fermento simboliza uma vida que luta contra a natureza de Adão pecaminosa, uma vez que agora nós em Cristo, né, que devíamos ter a morte eterna, mas a velha Páscoa é um simbolismo ou é uma sombra das coisas espirituais. Então, todo o Velho Testamento, ele aponta para o Novo e aponta para coisas espirituais. Né? Então, ali, o cordeiro que morre lá e que tem aspergido as portas, aponta para o Cristo, né? Que vai morrer por nossos pecados e transgressões. O culto judaico, depois, até Cristo, e para o cristão, eles hoje não fazem mais o sacrifício, porque não tem mais nem o templo para fazer. Mas, para nós, cristãos, hoje, nós não fazemos mais o sacrifício de remissão de pecados, que era o culto antigo, que para você pedir perdão a Deus, você pegava um animal sem defeito, machinho, geralmente era de 1 ano, e levava o sacerdote, degolava o bichinho, tirava ali o sangue e fazia pedido de perdão pelo povo a Deus pelos pecados. Depois, parte desse alimento celebrava uma grande festa em gratidão a Deus por ter perdoado o povo de seus pecados. Para nós, cristãos, nós não temos mais esse culto, que para você ir a Deus, você precisa de levar algo, né, para um animal, o sangue de um animal, para remir o teu pecado. Porque em Cristo Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, como testemunhou João, o Batista. Né? Ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Filho perfeito, encarnado,
Ele vem como... Entrou aqui em nosso mundo com legalidade, ele não veio como um avatar, como um extraterrestre. Eu digo, Deus podia chegar aqui chegando, né, Cristiano? Podia abalar a terra, fazer sinais, prodígios, todo mundo saberia que era o Filho de Deus. Mas ele veio como? Ele vem humilde. Ele vem pelo ventre de uma mulher, Maria, que é o meio que todos os homens nascem aqui, é através de uma mulher, não do sexo de homem e de mulher, porque senão seria mais um pecador, como nós. Então, o próprio Deus Filho, ele está com o Pai na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele vem resgatar o homem que ele mesmo ajudara na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem, fizeram o homem para a liberdade e deram direito de escolha do homem conhecer o bem e o mal, né? Então, o homem, ele tinha a escolha de conhecer o bem e o mal. Deus deu a essa escolha. Então, a Bíblia também diz que Cristo é o Cordeiro Pascal que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, não é que deu errado o projeto de Deus ou que Deus não sabia o que estava fazendo. Quando Deus cria o homem, ele já sabe que o homem vai errar. Mas Deus, ele ama tanto o ser humano que ele dá direito de escolha. Deus jamais vai nos prender a ele se essa não for nossa vontade. E a Bíblia diz que Deus é um Deus sofredor. Porque Deus sempre quis uma grande família. E Deus sempre buscou o homem. E o homem sempre tentando fugir. Tentando viver independente. Mas não dá para viver independente. Nós fomos criados, né, para termos um pai. Dentro de nós há um grande vazio. E enquanto não temos esse vazio preenchido pela presença de Deus, Espírito Santo, porque somos espirituais, nós vamos sempre estar descontentes. Nada dessa terra vai preencher o homem perfeitamente. Nada pode preencher. Então, Deus sabia que o homem faria a escolha errada. E a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fazer o mundo, fazer a terra aqui preparada para receber a vida humana, Deus já prepara o sacrifício para resgatar o homem que ele criou. Deu escolha. O homem se perdeu, mas ele não desiste de nós. Ele vem atrás da gente. E ele vem como um de nós. Então, no céu, a gente tem um Deus que sabe o que é ser homem aqui. Jesus vem e encarna pele humana. Ele é Deus, mas ele tem um corpo. Ele é vendido, ele é traído. Ele passa fome, passa frio. Ele é rejeitado pelos seus. E por que ele é rejeitado pelos seus? Ele é rejeitado pelos seus porque... A profecia dizia que do povo judeu vinha a salvação, mas que ele seria um governo como foi Davi. E Davi foi um rei que trouxe grande respeito e posição para Israel através da guerra, através da espada. Tanto que quando Salomão vai governar, tem paz ao seu redor. O governo de Salomão, um governo próspero e abundante por causa de seu pai, Davi, que trilhou toda a pedreira, né? Tinha muito sangue nas mãos, ao ponto de Deus dizer, não, Davi. Davi, você não vai fazer um templo para mim. Davi veio do pasto, homem simples, foi ungido rei, e ele disse, eu moro no palácio e meu Deus não tem uma casa. Então, nasce no coração de Davi fazer uma casa para Deus. E aí, Deus diz para ele, não, você não faz. Você tem muito sangue nas mãos. Mas o teu filho, né, Salomão, ele vai ter paz no tempo dele, e ele vai fazer uma casa para mim. Então, Davi vai preparar todo o ouro, toda a prata que foi colocada no templo de Salomão. Ele vai deixar tudo preparado. Mas quem faz o templo para Deus é Salomão, porque nas mãos de Salomão não tinha sangue. Então, havia um propósito para tudo isso, né, Cristiano? Muito bem, e a Semana Santa, ela começa com... A pastora fez todo um resgate histórico, como que chega neste momento, né? O que acontece, né? Eu vendo seu relato aqui, eu tenho minhas observações, né? Mas aí são minhas, né? Sobre a forma violenta como Deus sempre agiu, né? Para terminar, enfim, né, com as opressões, né? Então, sempre Sodoma, Gomorra, né, as pragas do Egito, né? Então, sempre de uma forma muito violenta, assim, muito dura, né? Muito... E no momento que a figura do seu filho vem, eu penso comigo, numa visão mais filosófica, assim, de que toda essa violência
contra o mundo e para que a gente tomasse juízo, né, tomasse vergonha na cara, digamos assim, né, ela gira para a figura de Jesus, né? Ou seja, ele nasce para ser um mártir, né? Ele vem para ser um mártir, né? Com o propósito de ser um mártir, né? E aí, a partir da nova aliança, então, vamos lá. Domingo de Ramos é o primeiro momento, ou seja, é o ápice daquele Jesus que era respeitado, que era... né, já tinha uma multidão seguindo ali, que entra ali no burrinho, né, sobre Jerusalém, sobre a multidão toda aplaudindo ele, e de domingo até a sexta-feira da paixão foi só para baixo daí, né? Porque daí o bicho pegou de todas as formas possíveis. Primeiro teve a negação do Pedro, né? Teve a traição do Judas, teve tudo ali que aconteceu naquela semana, né? Aquela semana foi uma semana decisiva. Teve o momento que ele se angustiou, que ele foi lá para o morro, né? E pensou, será que é isso mesmo, né? Que eu devo fazer? Será que, né, se tem alguma coisa, né, que eu possa fazer diferente, me fala agora, né, porque também se apaixonou pela vida, né, assim como nós. Eu acho que um pouco isso também, né, essa figura humana do Jesus, a gente não pode deixar de lado, né, a gente sabe do quanto ele representa do ponto de vista da nossa fé e tudo mais, mas a figura histórica e a figura humana do Jesus também é importante para a gente refletir, né? Porque ele sabia tudo o que iria acontecer e mesmo assim ele não recuou no projeto dele, né? Na missão dele. Até deu uma pensada ali, deu uma refletida, né? Mas aí disse, não, é isso mesmo e vamos lá e, né, tu já fez o que tu tinha que fazer, não tem problema, né? Foi o que ele disse lá pro Judas, né? Vai lá, faz o que tu tem que fazer e eu tô preparado, né? É isso aí. Ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tinha que se cumprir. Era uma profecia. Aí vem o teu rei montado num jumentinho. Então, todas as profecias bíblicas apontam para Jesus. Não da forma que a gente imagina Deus. Deus sempre vai pegar a gente na nossa visão errônea, que a gente quer ver as coisas de Deus da nossa maneira, na nossa visão. Então, a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que a nossa visão não é a visão de Deus, que Deus tem os pensamentos mais altos que o nosso e muitas vezes nos pega nas nossas imaginações ou nas nossas soberbas de querer colocar Deus dentro de uma redoma e dizer Deus é assim ou tem que agir assim. Deus nunca vai agir como nós achamos que devemos, que Deus tem que agir da maneira que nós achamos que devia ser. Então, Deus pode, muitas vezes, nos assustar, porque Ele tem uma maneira única de agir. E ali, quando Jesus entra em Jerusalém, Ele é saudado, é louvado ali, e aí os fariseus religiosos da época dizem, manda este povo se calar. Jesus disse, se calarem, as pedras clamarão. E ali é a entrada triunfal de Jesus e começa, então, todo um declínio mesmo. Ele marca, então, a profecia, cumpre a profecia. Ali eles reconhecem ele como rei, mas o rei que ia ser traído, né, vendido e que ia morrer. Então, marca esse momento de glória e os religiosos veem que precisa ser feito algo. Desde a ressurreição de Lázaro, eles intentam não somente matar Jesus, mas Lázaro também, porque a multidão começa a crer mais em Jesus, pela ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. Então, é os próprios religiosos que vão matar Jesus, porque ele confunde a religião. A religião, quando ela se torna ritualista, quando ela se torna legalista, ela pode até agir contra Deus. Falando em nome de Deus, ela pode até ferir os filhos de Deus. Como a Inquisição feriu Jesus. Que o diga, né? O homem sempre vai errar, mas Deus nunca esqueceu, o homem sempre veio em busca do homem. Então, Jesus no Getsêmani, como nós vemos Jesus no Getsêmani? 100% homem e 100% divino. Por que Jesus ora 3 vezes dizendo, passa de mim esse cálice?
mas não faça a minha vontade, a sua. Não é que Jesus se apaixonou pela vida, porque como ele deixou seu reino de glória, a Bíblia diz que Deus abriu mão da sua glória para vir à terra. Com certeza o céu é infinitamente melhor. Deus não estava lutando pela glória desse mundo, nem pela vida desse mundo, porque ele vai dizer, quem amar esta vida e quiser salvar a vida neste mundo vai perder. E quem por amor de mim perder, vai ganhar. Então, a vida, como Deus vê, não é na forma como a gente vê. Jesus não se apaixonou por esta vida terrena no meio de tanta maldade, porque ele vai dizer em um episódio assim, ô geração incrédula, até quando eu vou ter que estar convosco? Quando o pai do menino chega lá pedindo cura para o menino que sofria e tinha epilepsia. Jesus vai dizer, até quando, geração incrédula, eu vou estar com vocês. Então, o que Jesus vai fazer? Jesus, ali, ele mostra que ele era homem, 100% homem, porque alguém pode dizer, não, ele usou as prerrogativas de Deus para não sofrer o castigo. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre ele e que a pior dor, qual é a única dor cristiana que Jesus lamenta? Ele vai quieto, como um cordeiro mudo. Ele carrega a cruz, ele dá o perdão para os ofensores ali. Ele diz, Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Mas Jesus faz um único lamento na cruz. Ele diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? Porque até então, para que Jesus descesse ao reino da morte, Deus virou o rosto. Deus tira o rosto do seu filho, então ele é separado. Porque ele está assumindo a nossa natureza pecadora, a natureza rebelde de Adão que nós herdamos. Então Jesus ele vai levar sobre si, mas para ele levar o castigo, porque a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre o santo pelos pecadores. Então é a passagem, é o cordeiro que morre para que o espírito da morte não tenha poder sobre nós, da morte eterna, da morte do espírito, da alma e da ressurreição dos mortos, como Jesus falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, que isso é um tema para depois. Né? Então, ali Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, há uma guerra entre o carnal e o espiritual. Como carne, a gente não quer sofrer. Se alguma pessoa te fere, você não evita. Se alguma situação vai te machucar, você não evita. É natural da gente, ser humano, querer evitar a dor, querer evitar o sofrimento. Ali é um Cristo, é um homem, né? Tão homem quanto qualquer um de nós. Ele tem dores. Ali ele transpira suor. A alma dele estava tão perturbada, e não era por morrer, não era porque ele estava pronto para isso eu vim, mas era por se separar de Deus. A pior dor do homem é viver separado de Deus. A pior dor do homem é separar. E é essa separação que Cristo veio e levou sobre si, para que todo que nele crê não seja separado de Deus, na morte eterna. Então, nós somos espírito que habita em um corpo, que mora em um corpo. Mas esse corpo, o pó volta ao pó, e o espírito torna a Deus que o deu. Então, nós, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo, nós temos esperança e vida eterna. A passagem. Então, o anjo da morte passa sobre o Egito e tira a vida daqueles que não tinham a marca do sangue. O que era o sangue? A vida. A mesma coisa para nós cristãos, o sangue é a vida. Jesus morreu ali porque esvaiu o seu sangue. Então, o sangue é a vida do ser humano e a vida do santo pelos pecadores, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que diz o Evangelho de João. Então, essa é a nossa fé. Então, Jesus era um homem que lutou não porque amou a vida, ama a vida, claro, lógico, mas não o mundo como nós vemos, né? Porque para Jesus deve ter sido difícil viver aqui, no meio de tanta dor, sofrimento, sendo santo. E nós, tão maus e tão pecadores, que a gente, às vezes, querendo fazer o bem, ainda não faz, como diz Paulo, né? Miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, não consigo, o que não quero, faço,
Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Então, o homem reconhece que por mais que a gente tente ser bom, a nossa natureza muitas vezes tem sentimentos que a gente não devia. Enfim, a gente luta constantemente. É o Adão, que é da terra, e é o Filho de Deus, que é do céu. Então, nós temos a natureza de Adão, mas para ser filho de Deus, a gente, aceitando a Cristo, a gente recebe dele a natureza divina. E daí tem uma guerra dentro de nós. A guerra do divino com o humano. O humano que é as coisas da terra, o divino que é as coisas de Deus. O espírito que é as coisas de Deus. O espírito tem fome de Deus. O humano que é as coisas do mundo. Que é as coisas da terra, que é prazer, que é farra, gandaia. E o espírito só se contenta em conexão com o Criador. Mas e aí o testemunho, pastora? Porque a senhora está fazendo uma fala que é muito profunda nessa relação mais espiritual entre o humano e o divino. E o objetivo da entrevista hoje era um pouco isso também, da gente fazer essas conexões, né? Mas muitas vezes eu reflito sobre isso, que será que a gente não está muito focado no divino e deixando de lado o testemunho, ou seja, aquilo que foi a essência de Jesus na vida dele humana, não na vida dele divina, né? Mas vamos olhar para o Jesus humano, aquele que acolheu Maria Madalena como uma das mulheres principais na sua jornada, aquele que foi buscar o pescador lá para seguir junto com ele, né? Aquele que entrou dentro do templo, apontou o dedo lá para o fariseu e disse: ó, isso aqui está errado, não é para isso que as coisas acontecem. Porque foi esse Jesus que foi crucificado, esse Jesus que passou 33 anos da sua vida questionando o que ali estava e mostrando que havia um caminho diferente, né? E aí a gente, penso eu, né, que a gente às vezes esquece esse testemunho desse Jesus que era divino, mas que era humano, que estava ali também agindo como humano e provando que dá para te ser bom, dá para te amar o próximo como a ti mesmo, dá para te estender a mão, né, do leproso, do maltrapilho, do mendigo, daquele que é visto pela sociedade como que não tem nada para contribuir. E às vezes eu acho que a gente se conecta muito com esse divino e esquece dessa figura humana e deixa de lado, não faz o bem, né? Anda sempre com a Bíblia, mas esquece de olhar para o próximo, de olhar para o outro, para a necessidade do outro, né? E eu acho que a Páscoa, né, como minha visão, assim, é que a Páscoa é o momento da gente fazer essa reflexão, né? Olha o que o cara fez, olha o que ele fez, agora dá o que nem o Galvão Bueno, né? Olha até onde ele foi, né, com a convicção para que a gente abrisse os olhos, né? E aí? A gente consegue fazer isso, pastor? A gente consegue juntar esse divino, que é fundamental, mas ao mesmo tempo não deixar a possibilidade, né? Porque, como ele mesmo disse, né? Do jeito que tu pensa, nem se passar um camelo no buraco de uma agulha, tu vai chegar no reino dos céus. Cristiano, o problema, assim, filho, não é sobre o humano ou ser divino, quando a gente tem essa hipocrisia religiosa. Jesus lutou muito com a hipocrisia religiosa e ele odeia a hipocrisia religiosa. Ele questionou os fariseus, ele entrou no templo, ele fez um estardalhaço no templo com o comércio, né, que virou o templo. Jesus sentou com os pecadores, Jesus amou, Jesus perdoou. Por isso que Jesus era fora da caixa. Exato. Jesus, ele foi o Deus que se vestiu de homem e foi o homem perfeito. Ele é o homem a ser seguido. O que a gente faz, tudo de erro que você cita aí, é a hipocrisia religiosa nossa. A hipocrisia religiosa é vestir uma veste de santo e não ser. Então não tem nada a ver assim com o divino, porque isso aí é só hipocrisia religiosa. Jesus mesmo, ele vai ali apanhar um fruto na figueira, não sei se você já leu essa passagem, e não tem.
e Jesus amaldiçoou a figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha folhas, estava linda, bonita, e ele tinha fome e foi apanhar um fruto e não tinha. Isso representava o seu povo. E representa até hoje, é triste. Mas a gente muitas vezes esquece do amor de Jesus e fica um ritualista, fica um hipócrita. A gente precisa realmente se conectar com o Espírito de Deus para produzir os frutos. É só pelo Espírito. Jesus vai dizer uma coisa em São João 14, sem mim nada podeis fazer. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. E se nós não tivermos enxertado nele, nós não vamos produzir os frutos do amor, da paz, do perdão, da fé. Nós não vamos produzir. Nós precisamos estar enxertados nele. Não adianta a gente falar dele. Dizer que tem ele. Tem que produzir os frutos. Ele diz, pela árvore conhecereis os frutos. Então, a maioria do que acontece hoje é que a nossa religiosidade é hipócrita. Continua. Jesus veio aqui, ele é um modelo perfeito, mas mesmo assim, Jesus estava num lugar, né, de hipocrisia, mas ele nunca deixou de ir na sinagoga no sábado. Então, a igreja, por mais que é um lugar de hipócritas, que muitas vezes estão lá, mas tem gente sincera lá também, né? Então, não cabe a nós julgar a hipocrisia dos homens, a hipocrisia da igreja. A gente está aqui todos tentando. Tem um modelo, o modelo é Cristo. Dá para ser igual a ele? Não dá, mas dá para morrer tentando. Exato. Dá para morrer tentando. Dá para morrer tentando. Então, Jesus, ele nos chama para isso. Para olhar o próximo. E ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Muito bem. Na sexta-feira a gente finaliza esse ciclo de sofrimento, a partir do momento, né, então, da crucificação. Se cria a partir daquela cruz lá que já estava nas paredes lá, né, do Egito, lá ela se torna ali o grande símbolo, né, dessa nova aliança, e inclusive a senhora está com ela no peito aí, e aí a partir desse momento, né, a gente entra numa segunda fase, né, desse ciclo pascal, que é a ressurreição, né, ou seja, que para o cristão é a essência do cristianismo, né? Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não tinha crescido como cresceu, não, né? Não. Se não tivesse a sua ressurreição ter sido propagada, o cristianismo não teria a essência, né, da sua fé, que é acreditar, né, na ressurreição, numa vida eterna, né, num outro reino, né, que não é esse daqui, né? Então, agora, para a gente ir para a reta final aqui, pastora, vamos sair dessa parte desse Jesus que sofreu tanto e vamos para a importância da tese e da questão da ressurreição, né? Por que Deus quis que a humanidade percebesse, né, a possibilidade da ressurreição e a ascensão de Jesus ali? Ele poderia ter deixado quieto, né? Jesus foi embora, tal, né? Já foi crucificado, já fez o seu papel ali. Por que ele teve aquele dia ali de que precisava mostrar, né, que Jesus venceu a morte e que estaria ali agora num outro momento? Essa é a grande esperança da nossa fé, da fé cristã. Que o que Adão perdeu no paraíso, Jesus conquistou aqui na dureza, né? O primeiro homem está num lugar de paz, não falta nada, e ele faz uma escolha errada e perde a vida eterna que tinha. Jesus vem restaurar o que se havia perdido, vem trazer de volta, né, o paraíso que Adão perdeu, a comunhão com Deus e a vida eterna. Então, por que Jesus ressuscita? Ele morre a morte dos pecadores, ele vai às regiões da morte, toma a chave da morte do inferno, e ao ressuscitar ele diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. E vai permanecer ainda na terra 40 dias. Né? Jesus, a Bíblia diz que ele é a primícia dos que ressuscitaram. Jesus ressuscitou muitas pessoas no seu ministério, mas todas vieram a morrer.
e todas dormem no pó da terra. Então, há uma promessa para o cristão de um dia de juízo e justiça na terra, aonde Jesus não virá como o filho de Maria, o que foi o carpinteiro, que foi o homem que veio para nos mostrar o caminho, né, para ser o exemplo, para ser o modelo e, mais do que tudo, pagar nossa dívida com Deus. Ele volta, a sua segunda vinda agora, para ressuscitar os mortos e o nosso corpo em glória. A Bíblia diz que os filhos de Deus não são ainda o que já deviam ser. Então, quando a gente crê em Cristo, o nosso espírito está vivificado. A gente está vivo espiritualmente, a gente morre, o nosso espírito vai para Deus, mas o corpo torna o pó. Então, Jesus disse, não se admirem, de eu vos ter dito necessário, né? Vos é nascer de novo. Como nós nascemos? Nascemos pela fé no sacrifício expiatório, que a nossa dívida de Adão foi paga no segundo e último Adão, que é Cristo, e que ele nos deu a vida eterna, e que nem o nosso corpo fica no pó da terra. Ele ressuscita no dia do grande juízo final, né? Um dia Deus vai chegar e dizer para o filho, volta, mas não volta agora para morrer, agora volta para julgar, porque ele vem e deu tempo para nós pecadores arrepender, imitar. E a Bíblia diz também, há uma passagem bíblica que fala ali as 10 virgens e que à meia-noite se ouviu a voz do noivo. Então, a meia-noite é aquela hora de densas trevas. Então, a humanidade ela vai caminhar, né, para uma separação de Deus, Cristiano. Uma separação. E vai perdendo. Então, esse amor vai perdendo, né, os princípios da palavra de Deus e vai ficar difícil esse mundo pelo pecado, pela maldade, pelo afastamento do homem de Deus e do Criador. Mesmo vindo o Filho, deixando o exemplo, então o Senhor volta para fazer o julgamento na terra, e a Bíblia diz que vai haver a ressurreição dos mortos. Deus fará aqui novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como diz o Salmo 37, né? Que o justo, então, pisará os ímpios. É uma analogia só, né? Novos céus e nova terra, porque o nosso está bem bagunçadinho, né? Está bem desequilibrado. Então, esta é a fé do cristão. Primeiro, o triunfo sobre a morte, a ressurreição, mas nos dá esperança também da ressurreição em glória, assim como Cristo ressuscitou com o corpo em glória, e nesse corpo em glória ele traz só os cravos nas mãos e nos pés. Então, Jesus ficou muito judiado, mas quando ele ressuscita, o corpo em glória dele restaura todas as dores, as feridas, assim será o nosso corpo. Será um corpo glorioso, não mais adoecerá, não mais... A Bíblia diz, não haverá mais morte, que será o último inimigo a ser destruído totalmente. Porque, a princípio, nós temos garantido a vida espiritual. Nosso espírito volta para Deus. E o pó, mas nem o nosso corpo fica no pó. Então, Jesus aparece porque ele ressuscita para que a igreja cristã tenha essa esperança, e porque a igreja primitiva morria pela sua fé, para eles a morte nunca foi problema. A partir da ressurreição de Cristo, mataram Jesus, e olha a maneira que mataram, e ele ressuscita glorioso. Então eles se tornaram os testemunhas que não temeram a própria morte, porque eles viram que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus, mas porque o Filho de Deus venceu, e através dele a gente vence também. Cristiano, não sei se você já perdeu alguém que você ama, mas é a pior dor que a gente sente. É separar daqueles que a gente ama. E eu amo o cristianismo porque ele dá uma esperança para a nossa fé, né? Que é a ressurreição dos nossos mortos. Um dia vamos nos encontrar e vamos celebrar a vida, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e toda lágrima dos olhos será enxugada. Mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a nossa fé é uma fé perseverante, e a gente tem que lutar contra a nossa natureza, a gente tem que lutar contra a nossa hipocrisia, e a gente tem que olhar mais para Cristo e tentar mais imitá-lo. Pastora, existe um paraíso fora daqui? O paraíso é o lugar aonde o espírito vai quando, né, que o corpo torna o pó. Nós vamos
para esse paraíso, que nós chamamos paraíso, o céu, né? E descansar até o dia da ressurreição dos corpos. E depois desta ressurreição, a doutrina diz então que este mundo aqui que a gente está é que vai ser o nosso lar eterno. É a eternidade. E aí, aqui, daí não haverá mais, pelo que diz a Bíblia, pelo que Jesus falou, quando ele pregou sobre a ressurreição, alguém disse, começam a contar lá uma lenda para Jesus. Mas a mulher casou e morreu o marido, e ela casou com o irmão, depois morreu outro irmão e morreu, porque era um costume do judeu, que quando alguém casasse e morresse sem dar filhos, então, se tinha um irmão solteiro, casava com a viúva, o primeiro filho dava um nome, a linhagem ao aquele irmão que morreu, depois o segundo seria, então, do marido que agora era legítimo. Isso era uma questão para não deixar o nome daquela pessoa, nem a herança, dava sequência através do outro irmão. Então, eles vêm para Jesus, quando Jesus fala de ressurreição, os saduceus que não criam, eles contam para Jesus que uma mulher casou lá com vários homens, que eram tudo irmãos, que foi morrendo, e daí eles perguntam, Senhor, e na ressurreição, então, de quem ela será esposa? Jesus disse, vocês se enganam, porque vocês não entendem que no reino dos céus, os que forem havidos de dignos de ressuscitar, eles não se casarão e não se darão em casamento, serão semelhantes aos anjos. Então, esse futuro que nós esperamos de novos céus, nova terra, não vai haver mais a reprodução como é hoje, né? Nós seremos semelhantes aos anjos. Então, por isso, nós entendemos que Deus, ele quer uma grande família, mas que no ápice de tudo isso é a ressurreição dos mortos, e nós seremos semelhantes aos anjos. Ninguém nascerá nesse mundo. Não. A não ser que Deus tenha outros planos que não revelou. Mas Jesus falou que nós seremos semelhantes a anjos, em um corpo em glória, em um corpo imortal. Tá certo. Pastora, muito legal o nosso bate-papo aqui, e eu tenho o maior respeito por todas as denominações religiosas, seja qual doutrina que seja, né? Eu acho que a humanidade, ela precisa sim de fé cada vez mais, ela precisa acreditar, né, na fé, em coisas boas, em testemunhos que nos ensinaram, né, em pessoas que nos inspiraram. E eu acho que esse é um caminho interessante para a gente chegar mais rápido nesse dia aí. Vamos combinar assim, né? Chegar mais rápido nesse dia aí. Mas, de qualquer forma, né, aproveitem esta semana não só para comer o peixe, não só para o chocolate, né, mas para fazer essa reflexão também, né, pastora, para que a gente possa reservar um tempo da nossa semana para a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, né? A gente pedir perdão pelas aquelas coisas que a gente cometeu e que comete todos os dias, que não são de Deus, né? E a gente se comprometer, né, nessa ressurreição nossa também, né, simbólica, né, de fazer um novo dia, né? Amanhã, quem sabe, eu vou muito na doutrina do pessoal que participa dos grupos de ajuda, né, alcoólicos e tudo mais, né? Me ajuda as próximas 24 horas, né? Porque a eternidade é bem grande, né? Mas se só por hoje eu né, conseguir cumprir aí, ser uma pessoa boa, de 24 em 24 a gente vai chegando lá, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. A senhora é uma pessoa incrível. Tem vários comentários aqui na nossa live aqui de pessoas falando o quanto a senhora significa na vida delas, né, dizendo que a senhora, além de pastora, é também uma grande amiga, né, alguém que está ali disponível sempre para ajudar, para ajudar a refletir, para ajudar a aprofundar. É bastante comentário aqui, não vai dar tempo da gente ler todos eles, então muito obrigado por todos que comentaram aqui. Depois a senhora vai poder olhar cada um com carinho aqui. Agradecer imensamente, desejar que seja aí
uma Semana Santa de muita reflexão. Reze pela gente que não está no dia a dia, né? Nessa missão aí, reze pela gente, pra gente. E eu passei por um período de complicado de saúde agora, e olha, se teve uma coisa que eu percebi que teve, foi oração. Muitas pessoas, independente da fé delas, né, chegaram para mim e disseram: olha, eu reservei um tempinho no meu dia lá para rezar pela tua melhora, para que tu estivesse aqui de novo, né? E eu agradeço imensamente a fé de todo mundo que esteve junto comigo nesse momento difícil, e a senhora continue rezando pela gente. A palavra final é sua. Tá bom, Cristiano, foi um prazer estar aqui compartilhando a nossa fé cristã. Que Deus abençoe a todos nossos amigos ouvintes. A gente precisa vencer nossas hipocrisias, vencer o nosso homem caído, né, que muitas vezes está ali camuflado, né, com uma vestimenta religiosa, e que o que Deus procura é os frutos do amor, da paz, os frutos de uma vida de santidade, devoção e de reconhecimento que a gente erra, falha. E como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, dou graças por Cristo, meu Senhor e Salvador. Façamos uma reflexão, olhe para a cruz. Aquela cruz nunca foi dele, aquela cruz era minha e sua. Aquela cruz era nossa, e ele morreu a nossa morte para que vivamos sua vida e tenhamos esperança diante da dor. Ele foi separado de Deus na morte, levando o pecado dos homens, mas venceu e triunfou da morte. A destra do Pai está para interceder por nós. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe e restaure tua saúde completamente, que Jesus Cristo é o Senhor da cura, é o Deus que tem poder de curar e de restaurar nossas forças, e abençoe nossa cidade, nossos amigos, ouvintes, onde você estiver agora, que o Cristo que ligou o céu e a terra através da cruz e da vitória sobre a cruz. Nós cremos num Cristo ressuscitado. A cruz não paralisou, ele levou sobre si o castigo que era nosso, mas triunfou da morte, e a destra do Pai intercede por nós. Que Deus abençoe e dê uma semana abençoada a todos nós, e uma ótima Sexta-feira Santa, um domingo de Páscoa, de muita reflexão e volta para Deus. Tá certo. Obrigado, pastora Ana. Vamos finalizar aqui a nossa entrevista aqui com um clássico aí, né, da questão religiosa aí: Ninguém Te Ama Como Eu.